Apocalipse capítulo 22 e o versículo de número 12. Diz a palavra de Deus: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vamos recitar o tema todos juntos? Mais uma vez, para não esquecermos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e amigos que aqui estão e me ouvem neste momento, quem usou estas palavras do tema escolhido, quem está dizendo, todos nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, falando da sua vinda, da sua segunda vinda. E alguém poderá questionar a respeito da vinda de Jesus e perguntar por que nós cremos que Jesus virá outra vez. Poderemos dar várias respostas usando a palavra de Deus. E uma delas é dizer que aguardamos a segunda porque ele já veio a primeira. E ninguém pode negar que Jesus passou por este mundo. Ele foi capaz, com a sua primeira vinda, de dividir o tempo na história humana. Por isso vamos encontrar em tantas literaturas a sigla AC ou DC, que quer dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Que alguns estão lutando e conseguindo apagar estas siglas para que Jesus não seja lembrado, para que Jesus não continue sendo falado, para que seja apagado completamente a sua história, mas isto é impossível acontecer, porque ainda que retirem das literaturas, dos textos, esta forma de marcar os tempos antes de Cristo e depois de Cristo, não será possível destruir a cidade de Belém, onde ele nasceu. Ela está lá dizendo, ele nasceu aqui. Não será possível destruir Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Por isso é chamado Jesus de Nazaré. Não será possível secar o rio aonde ele foi batizado. Quem vai a Israel, às terras palestinas, encontra um rio Jordão e ele está dizendo, ele passou por aqui, ele foi batizado aqui. Não se poderá fazer desaparecer o Monte Caveira, o Calvário, aonde ele foi crucificado. Lá está o Monte Caveira, dizendo, ele morreu aqui na cruz do meio para salvar as vossas almas. Não se pode destruir o túmulo aonde ele foi sepultado. Lá está o túmulo. E quem já visitou se alegra assim que chega no túmulo, porque a porta está aberta e há uma inscrição pregada ali na parede que diz, ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. E onde ele está? Está no Congresso dos Jovens de Petrolina, batizando, renovando, salvando, curando. Ninguém pode negar que Jesus já veio uma vez. E antes de voltar para o céu, ele assegurou que viria outra vez, quando disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas eu vou, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não está registrado o dia nem a hora que isto vai acontecer. O próprio Jesus disse: nem os anjos no céu, nem o Filho, ninguém sabe do dia que vai acontecer a segunda volta de Jesus para arrebatar a igreja. Isto é algo que está com Deus, no coração de Deus. Muitos já arriscaram por alguma emoção ou qualquer outro sentimento, qualquer coisa, dizer a data que Jesus iria voltar, e muita gente já falhou, e me permitam usar a expressão que é uma loucura querer contrariar o que a palavra de Deus diz, determinando data para a vinda do Senhor Jesus, uma vez que diz que ninguém sabe, nem anjos no céu, nem um filho. Há questionamentos se agora Jesus, já depois de ressuscitado, ele sabe. Isto a Bíblia não diz, mas o que a Bíblia diz é que data, hora, dia, mês, ano, isto Deus não revelou a ninguém. Eu sinto, entendo, penso que um dos possíveis motivos pelo qual Deus não revelou a data, o ano, é porque Ele nos conhece. Ele sabe que a nossa natureza humana é bastante inclinada para o pecado, para fazer as coisas que Ele não se agrada. E se muita gente soubesse qual seria a data, se nós soubéssemos, talvez não estaríamos aqui. Porque se não é este ano ainda, até porque está no final, mas pode acontecer ainda hoje. Mas se soubéssemos que era mais para frente, talvez alguns iam aproveitar para fazer uma coisinha aí, não é? Quem sabe para dar lugar à sua carne. Aí, como Deus é a fonte da sabedoria, Ele não disse nada e amarrou a gente tudinho aqui na sua casa, dando glória a Ele, vigiando, se preparando, porque dia e hora não sabemos, mas sabemos que Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Agora, Deus, na sua grande bondade, Ele deixou na sua palavra algo que nos mostra que está para acontecer. Não é? Ele deixou na sua palavra algo que mostra à humanidade, a todos os homens, que a segunda vinda de Jesus está para acontecer. E o que foi que Deus deixou na sua palavra para que nós entendamos que está se aproximando estes dias? É o que a palavra chama de sinais da sua vinda. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 24, e nós vamos ler para que não nos esqueçamos, para que estejamos atentos sobre os sinais da vinda de Jesus. Mateus capítulo de número 24 e versículo de número 2 por diante diz assim: e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E de que, jovens? E
do fim do mundo. Abre a Bíblia, Mateus 24:2. Dize-nos, perguntaram os discípulos, pediram os discípulos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ele falava de um engano religioso que iria haver nos últimos dias. Muitos iriam estar falando no nome dele, mas na verdade o interesse era outro. Pedro diz na sua epístola, farão mercado, farão comércio de vós. E será que nós não temos visto isto? É um sinal de que a vinda de Jesus se aproxima. Mas no versículo de número 6 diz, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Temos ouvido de guerra e rumores de guerra? Quem tem ouvido aqui? Qual é o país que recentemente está em guerra? Quem sabe dizer? Os jovens conhecem. A Rússia está atacando quem? E fala-se de uma terceira guerra mundial. É sinal da vinda do Senhor Jesus. Ele diz, ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Quando isto acontecer, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes. Há pouco tempo apareceu essa enfermidade, essa peste chamada Covid-19, que trouxe tantos prejuízos, mas é sinal da vinda de Jesus. Haverá terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isto fala de perseguição aos que são cristãos, de perseguição àqueles que professam o nome de Cristo. E isso tem acontecido em várias partes do mundo, e no nosso país não é diferente. Hoje, ser cristão é motivo de ser odiado, é motivo de ser, irmãos, burlado. Os cristãos estão vivendo um tempo difícil neste país. Diz aqui, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas olha aqui, aleluia, a palavra que nos fortalece em meio a todos esses sinais. O versículo de número 13 diz, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Glória ao nome do Senhor. E ainda um último sinal, versículo de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o quê? E então virá o fim. Mas o que é fim para o mundo é começo para a igreja do Senhor. É o início, aleluia, do dia da eternidade para a igreja. Meus queridos, até mesmo este último sinal é possível que já esteja acontecendo, porque hoje, com a internet, com toda a rede social, através da internet, é muito fácil de que o evangelho já tenha alcançado todo mundo de alguma forma. Todos estes sinais já estão se cumprindo. Isto quer dizer, Jesus já está chegando. Já já Jesus aparece nas nuvens dos céus. Mas o que eu vejo, irmãos, para nós
dentre estes sinais que aqui citei, como o mais perigoso, e eu gostaria, jovem, que você estivesse bem atento a isto, para nós que somos servos de Deus, que procuramos andar de conformidade, conforme a palavra do Senhor, o sinal que mais pode nos atingir e nos prejudicar é o que está no versículo 12, quando Jesus diz assim: e por se multiplicar o quê? A iniquidade. Iniquidade sempre houve, mas vai se multiplicar. Haverá uma corrupção muito grande sobre esta terra. Paulo chega a chamar, escrevendo a Timóteo, de extrema corrupção. E o Senhor Jesus, falando desta corrupção, ele compara aos dias de Noé, capítulo 24, do versículo de número 36 a 39, Jesus disse assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E ele continua: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E como foram os dias de Noé? Gênesis capítulo de número 6 e os versículos de número 5 por diante diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Vejam a situação que chegou à raça humana naqueles dias de Noé. Diz aqui: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, não havia nada de bom. Os homens não pensavam em nada de bom, era só má continuamente. E quando Deus viu aquilo, está escrito que ele arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E diz mais: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Era assim que estavam os homens nos dias de Noé. Jesus disse: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, só queriam saber de orgias, de festas, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, casavam, divorciavam-se, deixavam para lá uma esposa e ficavam com outra, casavam-se e davam-se em casamento. Mas foi até ao dia em que Noé entrou na arca. O homem só faz as coisas até o dia que Deus determinar. Os homens estão pensando que podem fazer o que quer, mas há um Deus no céu sentado no trono, dizendo: é até o dia que eu determinar. Foi até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas isto deve despertar em nós o desejo de vigiar ainda mais, de orar ainda mais, de buscar a Deus ainda mais, porque os
tempos serão muito trabalhosos, os homens serão muito mais pecadores do que há tempos atrás. Nós estamos vendo esta corrupção chegar de uma maneira que você não pode confiar, você não pode estar conversando, você não pode estar vendo algumas coisas através de meios de comunicação, porque está tudo muito contaminado. As escolas estão corrompidas, as faculdades estão corrompidas, sim ou não? Está tudo muito corrompido, mas há um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, que procura guardar a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Quem faz parte deste povo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, que guarda a palavra para não pecar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto fizermos isto, orarmos, buscarmos a Deus e guardarmos a sua palavra, vamos conseguir ficar de pé. Mas como alguns não vigiarão e não fará isto, um dos sinais da vinda de Jesus é justamente a apostasia que virá sobre muitos cristãos. Paulo falou sobre isso a Timóteo quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 1, e ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Vejam que é um dos sinais dos últimos tempos, a apostasia. Alguns apostatarão na fé. Quando eu falo do termo apostatarão ou apostasia, estou falando de um termo grego, apostasis, que quer dizer afastar-se definitivamente, ou estar de longe, ou mesmo renunciar da fé ou da doutrina. Eu não sei se aqui tem acontecido, mas lá em Sirinhaém, recentemente, alguém que sempre teve um bom testemunho, que sempre pregou a palavra, que sempre foi um exemplo, de repente abandonou tudo e nós não conseguimos entender. Mas isto vai acontecer nos últimos tempos. Alguns vão apostatar porque vão dar lugar à corrupção tão grande que vai vir sobre a terra. Não vai ser fácil, queridos jovens, ficar de pé nos últimos tempos, porque o pecado vai crescer, a iniquidade vai crescer. E como é que eu vou conseguir vencer então, pastor? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em Jesus. Jesus é mais poderoso, o Espírito Santo é mais poderoso, a palavra é poderosa. Enquanto você estiver com ela, você vai estar com a espada do Espírito na sua mão, e quando a corrupção vir, passa a espada, e você vai sair vencendo, em nome de Jesus. A apostasia virá. Deus sabe, irmãos, que vai ficar muito difícil. Deus sabia disto, que Ele fez uma coisa que eu entendo de uma maneira, talvez alguns entendam de outras, mas quando eu leio Mateus capítulo 24, abre a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 24, e o versículo de número 22, eu vejo algo que Deus fez, que Deus determinou, não sei em que tempo, mas eu sei que Ele fez, porque está na palavra. Mateus 24 e o versículo de número 22, diz assim: e se aqueles dias não fossem o quê? Não fossem o quê?
abreviados. Ontem o pastor avisou aqui que o batismo foi adiado. Não é que foi abreviado, não veio para uma semana antes, foi para uma semana depois. Mas aqui está dizendo que se aqueles dias não fossem abreviados, quer dizer, ficou mais perto, não é? Ficou breve. Foi antecipado, não é? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, o que é que diz? Se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, daqueles que aceitaram Jesus, e Jesus disse: venha, entre no grupo dos escolhidos. Quem aqui tem certeza que foi escolhido? Que coisa tremenda. Por causa dos escolhidos, os dias foram abreviados. É mais ou menos assim, Deus tinha uma data, mas Ele disse: não vai ser nessa não, eu vou colocar mais para frente, senão ninguém se salva. Deus é bom ou não é? Pensando em você, Ele abreviou os dias. Se o diabo pensa que quando Jesus chegar não vai ter ninguém esperando, ele já vai ficar envergonhado, ele vai ficar decepcionado, porque quando Jesus aparecer, vai ter um grupo dizendo: Maranata. Você pode dizer comigo? Levante sua mão, diga isto: Maranata. Quem vai estar dizendo Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, meus irmãos, parece, eu entendo lendo a Bíblia, de que Deus só gosta de chegar quando as coisas estão assim, numa situação muito difícil. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. O cenário para Deus operar são situações difíceis para o homem, e até impossível. Enquanto está fácil, Ele vai deixando. Enquanto dá para a gente fazendo alguma coisa, Ele vai deixando. Enquanto dá para a gente se virar de alguma forma, está tudo bem. Mas quando a gente não pode, e parece que vai morrer, vai se acabar, aí Ele diz: aí não, agora eu vou. Agora eu me levanto. Aleluia. Quando você estiver vendo as coisas apertarem muito, é porque está chegando o dia de Deus fazer algo surpreendente. Essa semana, nosso pastor presidente me escalou para o aniversário do Cid Oração, na cidade do Cabo, onde conheci o pastor Elci. E o tema das irmãs foi aquele versículo que está em Mateus capítulo 8, quando os discípulos disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas uma coisa me chamou muito a atenção nesse texto, irmãos. Eu já preguei, já li várias vezes, mas nesse dia saltou assim algo que eu fiquei impressionado na minha mente. Mateus capítulo 8 e o versículo de número 24 diz assim: e eis que no mar, abra aí a sua Bíblia para você ver comigo, Mateus 8, 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava... Amém? Não, amém não. Porque eu pulei aqui algo. E eis que no mar se levantou o quê? Uma tempestade como? Tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. E Marcos diz, irmãos, que o barco já se enchia de água. Já se enchia de água. E Jesus fazia o quê? Dormia com o quê? Lá em Marcos diz, com uma almofada. Agora imagine, dentro de uma tempestade, o barco se enchendo de água, o vento forte, os discípulos desesperados tentando fazer. Eu fico pensando, meu Deus, como é que numa situação dessa Jesus conseguia dormir com uma almofada, até por causa da água, não é, irmãos? Quem
de nós conseguiríamos dormir levando água, com um barco se enchendo de água? Isso para nós seria impossível, mas as coisas que são impossíveis para nós, é possível para Deus. É possível a Jesus. E Jesus estava querendo dar um exemplo ali, irmãos, de autocontrole, de temperança, de equilíbrio. É possível dormir, é possível estar em paz em qualquer situação, se Jesus está no barco. Era isso que ele estava dizendo. Não precisa desespero não, eu estou no barco. Então se ele está com você, durma, coma, cante, se alegre, esteja em paz. Vai vir uma grande tempestade sobre o mundo, a corrupção vai crescer grandemente, mas eu tenho uma notícia que você já sabe: Jesus está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio. Deus está no meio dela, não será abalada. As nações se embraveceram, reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz ao seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Sinta Ele aqui esta noite. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O cenário que Deus gosta para operar é um momento difícil para o seu povo. Um pastor disse a mim: Samuel, meu amigo, eu acho que as coisas não vão ficar boas não. Porque quando tudo está bem, a igreja não fica bem. A igreja fica bem quando as coisas estão adversas para ela. E sempre foi assim. E a Bíblia mostra que nos últimos tempos não vai ser fácil para aqueles que estão esperando o arrebatamento. Vai ser tal qual os dias do povo de Israel lá no Egito, quando Deus levantou a Moisés para os libertar. Abra aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 3, e versículos 7, 8 e 9. Abra a sua Bíblia. Diz que Faraó oprimia o povo terrivelmente. O povo de Deus estava sendo oprimido. E aí o versículo de número 7 diz: e disse o Senhor: tenho visto atentamente o que, irmãos? Pode acontecer o que acontecer, os olhos de Deus estão nos olhando, nos acompanhando a sua igreja. Ele disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Estamos no Egito, que é o mundo. Ele disse mais: e tenho ouvido o quê? O seu clamor. Será que alegra o teu coração eu dizer: o teu Deus vê e o teu Deus ouve? Ele disse: tenho visto atentamente.
E depois ele disse: tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E aí, ficou só em Deus ver e Deus ouvir? Não. Versículo de número 8, ele diz assim: portanto, o quê? Portanto, o quê? Só esta palavra? Diga mais forte. Deus disse: portanto. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo o quê? Ele desceu para fazer o povo subir. E não é o que vai acontecer? Em meio à iniquidade que vai se multiplicar, a corrupção que vai crescer, que nós vamos ficar sufocados por causa do grande pecado que haverá, é neste momento que de repente às vezes irmãos bem animados dizem: vai ser no de repente de Deus. Mas é porque vai ser mesmo. A vida de Jesus disse assim: vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 52, ele diz que será num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. Toda a apresentação que eu vi da vinda de Jesus, a trombeta tocava. Pam, 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 pam. Tan, 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 tan. Mas vai ser como um relâmpago. Relâmpago é esse tempo todo? Os que têm trompete aí, podem me ajudar? Pode me ajudar o irmão aí? Fique em pé aí, irmão. Por favor, pastor, me permita. Fique em pé, irmão aí. Olha, diz que a trombeta vai tocar, mas é num abrir e fechar de olhos. O senhor dá para tocar enquanto eu pisco aqui o olho? Vá, olhe para mim. Eu vou piscar e o senhor toca, vamos. Não, eu acho que ainda foi rápido. Ainda demorou. Vamos lá. Obrigado, querido. Mas eu acho que é só assim. É porque fica difícil. Tem que ser anjo mesmo para tocar. Que vai dizer: tã, tã. Não vai ser um toque demorado, não. Vai ser como um relâmpago. Vai ser num abrir e fechar. Vai ser uma coisa rápida. E você está dando glória só porque vai ser uma coisa rápida? Eu vou dizer uma coisa que aí é que dá vontade da gente glorificar. Nesse toquezinho de abrir e fechar de olhos, vai dar tempo para morto ressuscitar. Quem está vivo ser transformado. A gente se unir todos. Oh, glória a Deus. Vai ser rápido assim. O relâmpago, quando a gente diz, o relâmpago, ele já passou, irmãos. Piscar o olho, a gente nem percebe que pisca. Assim vai ser a vinda de Jesus. Quando o mundo se der conta, já tem uma mãe: ai, meu filho, cadê meu bebê que estava aqui? Ai, ai. E outros gritando: cadê o motorista? Vai bater, pum, bate. O que vai num táxi: ai, cadê o Uber? Estava aqui dirigindo, cadê? Desapareceu. O avião caindo porque o piloto era crente. E os jornais, as redes de televisão parando tudo para dizer: desapareceu um povo. Desapareceu. Aí você: ai, o mundo gritando. E a gente entrando no céu com Jesus. Oh, como Deus é grande. Oh, como Deus é grande.
Aleluia, em um só toque de trombeta, ressuscita mortos. Quem está vivo vai ser transformado, se junta tudo, encontra com Jesus, e Jesus diz: vamos, minha noiva querida, entrar no céu agora. Assim será.